Você foi candidato 2000, 2004, 2008, 2012 e o ano passado você não foi candidato. Não foi por escolha sua mesmo ou porque o partido não quis? Por que você não foi o ano passado? Foi uma opção mesmo até por uma questão pedagógica, pela própria comunidade, porque eu me recordo quando eu fui eleito na região, tinha uma região muito carente, então muitos achavam assim que agora o Laudelino vai ser o hominho bom da igreja que vai nos fazer o favor. E eu precisava ainda, apesar de toda a dinâmica do meu gabinete, do meu mandato, de ajudar as pessoas a entenderem que a missão nossa era maior, eu precisava ter uma atitude depois de que as pessoas compreendessem mais o que é que nós queríamos. Não era apenas nos aventurar buscando cargo. Então, quando em 2012 não houve a reeleição, em 2016 eu fiz essa opção. E foi uma opção mesmo de conversar mais com as pessoas, que eu continuaria ajudando na política, ajudando a cidade de Jacareí, mas não necessariamente com o mandato, né? E eu me recordo muito ao conversar com as lideranças que queriam muito a minha candidatura na região, eu falava isso para eles. Falei, se eu sair em seguida de um processo atrás do outro, vai ficar aquela imagem que a busca nossa é só pelo poder. E nós não queremos isso. Porque, olha, acredite você, telespectador da TV Câmara, internauta, acredite você pode ajudar em muito a sua cidade, mesmo não tendo um mandato de vereador. Então a vereança é uma ferramenta que você se torna uma autoridade, mas aquele que quer ajudar no desenvolvimento, quer ajudar para a cidadania, a provocar as pessoas que ela tem responsabilidade com a sua cidade, você não precisa do mandato. E muitas vezes até por N fatores aí que a gente vê na política, às vezes você tendo um mandato as pessoas acreditam menos, mas foi uma opção e na época foi o contrário. O partido político, na época eu ainda continuo no mesmo, eles queriam muito a minha candidatura para fazer, né, dar essa contribuição com a história, com a experiência, tudo, e eu tinha essa clareza também, mas como tinha um quadro muito bom também, uma chapa muito boa de candidatos, eu percebi que o partido não seria prejudicado a tal forma, aquilo que nós tínhamos de estratégia na época, inclusive foi atingido, que a gente sabia da realidade, da dificuldade, mas o partido queria sim a nossa candidatura, mas nós decidimos ir pensando na comunidade e nesse trabalho que é permanente de credibilidade na política, naquele momento não lançar a candidatura. Mas você sente falta desse ambiente aqui, das sessões, dos debates? Quando você era vereador, você tinha o cabelo inteiro preto, agora não está mais preto, está grisalho. Olha, eu tinha um propósito na época, assim, eu já dava uma disfarçada na época. Já era meio pintado já. Eu já ajudava, não, eu sempre dizia o seguinte, eu não pinto o cabelo, quem pinta é a cabeleireira. E eu falei o seguinte, até os 50, eu ainda vou me preocupar um pouquinho mais, depois dos 50, eu vou deixar naturalmente. E, aliás, na próxima semana, com a graça de Deus, estarei completando meus 52. Mas de lá para cá, quando eu deixei o mandato, tudo, não descuidei, logicamente, da imagem assim, mas eu falei assim, olha, eu vou sofrer um pouco menos, porque como a gente estava toda semana na TV, se você deixa, né, então eu tinha que cuidar sempre ali. Se você deixa muito solto, o pessoal fala, o vereador não cuida nem dele, não vai cuidar da cidade, né? Mas eu sinto a oportunidade, lógico que é um espaço muito maior, muitas vezes de fazer essa discussão política do papel de cada um. E cada vez mais eu tenho essa vontade, por isso que hoje eu ainda participo, tem mandatos que a gente acompanha, eu gosto de estar ajudando, porque a experiência que nós adquirimos aqui fortalece muito. Então, às vezes eu fico assistindo TV Câmara e falo, puxa vida, como eu sinto que aquela pessoa, aquilo que ela está querendo trazer de proposta, existem outras formas, existem outros caminhos. Então eu sinto a importância de fazer os debates para a gente construir proposta onde a cidade de Jacareí ganhe. Então esse ambiente aqui, ele é muito rico, muito desafiador, e aí ambientes como esse não tem como a gente não sentir falta, né? Então não que apenas do poder, mas da oportunidade. E aí eu acabo me conformando, fazendo outras atividades, mas o espaço aqui, o parlamento realmente aqui, como a gente chama, o Poder Legislativo de Jacareí, deixou várias marcas e lembranças muito boas também, que vira e mexe dá vontade de vir aqui. E nessa parte final do nosso programa, não tem como eu não falar com você sobre essa crise política que se vive hoje no Brasil, que envolveu aí todos os partidos, não tem um que não posso dizer que não esteja, né, envolvido. Eu até entrevistei recentemente, alguns meses atrás, o Walter de Souza, que foi vereador do PT também,
e ele até na época disse que estava desiludido com a política, que estava pensando em se desfiliar do PT depois de tantos anos. Eu queria saber de você, esse balanço que você faz dessa crise, como é que o Brasil sai disso? Você precisa de uma renovação dos próprios, de dentro dos partidos para fora, ou uma outra tipo de questionamento, porque o Brasil está mergulhado numa poça de lama profunda. Eu queria saber a sua análise e a sua opinião sobre isso aí. Rodrigo, é uma responsabilidade muito grande ao se posicionar diante disso, mas eu faço, graças a Deus, com muita naturalidade, daquilo seguinte, triste por muitas coisas que aconteceram, mas feliz também por ainda continuar com esperança, porque o que eu provoco as pessoas? Muitos esquecem, já na teoria dos três poderes de Montesquieu, como que é a divisão dos poderes. Por ou comodismo ou uma questão cultural, as pessoas deixam se levar muito pelo senso comum. E esse é um grande risco. O senso comum, elas não se aprofundam, não buscam conhecer realmente o funcionamento das coisas, porque o maior problema dentro do poder que administra um país, uma nação, porque são três poderes. As pessoas esquecem disso. E o que tem a maior representatividade do povo é o poder legislativo. É o poder legislativo. E aí você pergunta para professores, pergunta para alunos, pergunta para os jovens. Você sabe ao menos quantos deputados nós temos lá em Brasília? Você sabe por que muitas famílias colocaram alguns deputados lá? Porque diante dessa crise, a maioria dos deputados que tiveram postura para poder impeachment alguém que foi eleito pelo povo já estava totalmente mergulhado na corrupção. E o povo não consegue, muitas vezes, perceber, então, qual é o papel de cada instituição. E o que é mais desafiador ainda, além do papel de cada instituição, qual é o meu papel como cidadão? Qual é o meu papel como cidadão? Então, eu ainda tenho muita esperança, sim. Não vou me desfilar do partido, porque a grande pergunta é a seguinte: para qual partido ir? Né? A quem irei, mestre? A quem irei, mestre? Então, pensando nisso, eu continuo com esperança que as instituições precisam serem fortalecidas, mas as instituições, elas são feitas, conduzidas por homens. Então as pessoas precisam perceber, infelizmente também lá existem erros, mas precisamos identificar um pouquinho quem é quem. E ninguém precisa ser formado tecnicamente, ter faculdade para entender alguma coisa, que cada um tem seu jogo de interesse. Agora, se o pai de família achar que basta a novela, como nós estamos vendo hoje com muita juventude, no meio dos jovens, sou professor de centenas de jovens. A família acha que não tem mais nada a ver com o problema daquilo que o jovem está vivendo dentro da escola. Tem pais que não querem saber qual é a escola, como que está a escola que o filho dele estuda. Então, se ele não se preocupa com a vida do seu filho, ele não tem noção ainda de cidadania. Daí qualquer coisa que a imprensa colocar para ele, ou um político, ou alguém que discursa bem na frente dele, é o que ele vai acreditar. E nós estamos vendo agora, no atual momento inclusive, o próprio Supremo com uma dificuldade enorme de tomar uma decisão, porque se ele tomar uma decisão por uma chapa que foi eleita, ele vai ter que tomar com todas as outras. Inclusive nós temos governadores que foram eleitos da mesma forma. E aí como que vai fazer? Então, algumas lideranças irresponsáveis, acreditando na simplicidade ou no comodismo de muitos brasileiros que não procuram conhecer, jogaram uma ideia que infelizmente era algo que precisaria mudar sim, e ficar só com essa ideia, agora eles não sabem como conduzir mais. Mas a esperança ainda existe, porque assim, a política não são os partidos políticos. A política é a arte de nós podermos conversar sobre a qualidade de vida de cada cidadão, todo mundo participar, todo mundo cobrar. Então, nós temos que junto encontrar essa saída, porque se existe pelas instituições todo esse emaranhado de corrupção, toda a sociedade, queira ou não, de uma forma contribuiu para que eles chegassem lá. Então hoje também nós temos que continuar participando. Converse na sua igreja, converse com os moradores, se organizem. Há uma definição de Estado que é uma sociedade de pessoas chamada população. Eu gosto ou não, eu sou sócio seu, que está nos assistindo, somos sócios de todos aqui, nós temos responsabilidade. E se a nossa vida é decidida pelos agentes políticos, pelas instituições, então que eu participe de uma forma melhor, que eu cobre aqueles que já estão com o poder na mão e avalie sempre melhor, participe de como escolher os próximos que sempre estarão norteando e conduzindo a nossa vida. E para a gente encerrar, para as pessoas que
não viram mais o Laudalino na TV Câmara, querem saber o que o Laudalino está fazendo hoje. Eu vi foto sua na rede social participando de corridas, praticando esportes. Continua ainda com os esportes e o que você está fazendo hoje? De uma forma bem mais livre hoje, porque é muito interessante essa experiência que a gente vive, né? Você não tem um mandato, tem a responsabilidade com a cidade, mas não tem o peso do mandato, né? Instituído ali. O que está muito interessante, até o Laudalino gosta muito, eu continuo participando dos meus trabalhos lá na igreja, na comunidade de Cidade de Salvador, na paróquia São José Operário. Quero mandar um abraço para todos que fazem parte dessa nossa história política. Eu sou catequista lá na igreja, lá na paróquia. Nessa vida particular aí, gosto das corridas de rua, descobri depois de terminar o mandato que não tem como, você precisa deixar um tempo para a sua saúde, cuidar de você, estando bem com você, você está bem para os outros. Junto com a minha família, inclusive faço isso, quero mandar um grande beijo para minha esposa Rossana, meu filhão Luiz Fernando, que nós fazemos isso tudo junto na questão do esporte, da participação na igreja. E também estou com a missão agora como professor efetivo do Estado. Então eu sou professor de Sociologia na Escola Silva Prado, estou fazendo parte daquela história lá agora, e lá eu estou contribuindo também, de provocar os jovens, provocar a todos os colegas de trabalho, da importância de atuarmos realmente na cidadania, participar, não desanimarmos com as coisas, e tem que ser lá na escola, tem que ser na educação. Agora nós, professores, nós precisamos muito da família. É muito triste vermos, conforme a idade ainda, porque eu só dou aula para o ensino médio, mas eu tenho as informações todas da escola, e é muito triste perceber que muitas famílias não acham que não é responsabilidade deles a hora que o filho está para dentro da escola. Não procura saber o que está acontecendo na realidade com a vida do seu filho lá dentro. Isso é muito triste, mas nós estamos batalhando, toda a equipe gestora, todos os professores lá e vários alunos também bem intencionados que querem trabalhar bastante pela sua própria educação. Mas hoje o Laudalino faz isso, está na igreja, está participando das suas corridinhas e também dando aula para os alunos do SENI de Sociologia. Tá certo, Laudalino, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, agradecer pela sua disponibilidade de vir contar a sua história aqui para a gente no nosso programa e obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, e principalmente por fazer parte dessa história, com projetos de leis que ajudaram a nossa cidade, e vamos estar sempre ajudando, independente do mandato, e parabenizar aí todos da TV Câmara, porque é uma grande ferramenta, a TV pública, a TV do povo de Jacareí, a TV Câmara. Obrigado.